Bom, e hoje na volta do Legislativo, o nosso entrevistado não poderia ser outro, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Arnaldo Melo. Bom dia, presidente, seja bem-vindo ao Portal da Assembleia. Bom dia, Cristina, a você e a todos os nossos telespectadores. Bom, a gente viu que foi um primeiro semestre bastante produtivo, né, e marcado aí pela jornada de integração legislativa. Essa jornada, ela reafirma essa nova cultura política do Parlamento brasileiro, em especial da Assembleia Legislativa do Maranhão? É hábito nosso sempre ouvir as opiniões das pessoas que vêm até a Assembleia ou que nos encontram por todo o Estado. Daí os deputados que compõem a mesa, juntamente com todos os outros que compõem as comissões, discutiram uma estratégia para levar a Assembleia Legislativa até os municípios mais distantes. Fizemos, portanto, de forma sistematizada, fomos a todas as regionais, por não ser possível irmos aos 217 municípios, resolvemos sistematizar e fazer essas visitas nas sedes regionais. Convidamos os vereadores que atenderam plenamente o nosso convite e tivemos oportunidades de trocarmos experiências, opiniões, levando até aqueles nossos colegas legisladores o que nós temos de melhor no nosso quadro, os nossos melhores técnicos, os melhores palestrantes, discutindo tudo que é de importante constitucionalmente, regimentalmente, a experiência de cada um nos municípios e a experiência aqui na Assembleia Legislativa, de modo que nós entendemos que foi um momento muito positivo, o primeiro semestre, e vamos concluir agora no mês de agosto com a última etapa, que é exatamente o encontro na capital do estado, envolvendo a Câmara Municipal de São Luís, Paço do Lumiar, São José de Ribamar, Raposa e outros vereadores que quiserem participar deste encontro, que será a última edição, digamos assim, mas dos encontros, porque na realidade esse canal de abertura entre a Escola Legislativa, que será o instrumento representativo da Assembleia com as câmaras, vai continuar através do núcleo de apoio aos vereadores. Bom, presidente, como é que o senhor percebeu aí as impressões, né, dessa população, desses municípios que receberam, dessas regiões que receberam o parlamento e também, né, dos seus representantes nesses encontros? Olha, na realidade, a sociedade, ela não se manifesta instantaneamente. As pessoas, elas dão sinais. Às vezes a gente, no ritmo acelerado da vida, do dia a dia, o nosso cotidiano, principalmente nesse momento em que a vida exige muito de nós não atentamos para determinados sinais que as pessoas mais próximas da gente dão ou que a própria instituição dá. Se nós observarmos, a população brasileira e a maranhense não é diferente, já vem sinalizando sobre a insatisfação de alguns aspectos da nossa vida nacional. Isso aconteceu em outros países, está acontecendo no Brasil, neste momento em que o nosso país se prepara para essa grande transformação, para ser um país de primeiro mundo, se prepara para sair dessas dificuldades próprias de países jovens como o Brasil. Alguém diz, mas 500 anos, deputado, é jovem? É sim, se você comparar com o Reino Unido, com outros países da Europa, os países do primeiro mundo, nós veremos que país com 2.000 anos, 3.000 anos, e nós aqui estamos em plena fase de evolução. O Brasil melhorou muito nos últimos anos. Se nós compararmos a qualidade de vida do brasileiro, do maranhense, de 20 anos atrás, em relação à vida atual, nós veremos que nós demos um grande salto na qualidade. Temos que fazer muito. Então, nós precisamos estar permanentemente ligados às pessoas, às instituições, à sociedade, que ela sinaliza as suas necessidades, as suas aspirações. Isso que aconteceu e que está acontecendo no Brasil, de determinadas classes sociais se manifestarem, reivindicando seus direitos, é algo justo. O que nós temos que ter cuidado, e isso eu vejo ser muito recomendado, tanto pelos gestores como pelas autoridades policiais, as autoridades de segurança, é que nós não podemos permitir que as pessoas com más intenções se insiram nesses manifestantes que têm a ideologia de melhorar a saúde, de melhorar a segurança,
de melhorar a infraestrutura, a mobilização urbana. Essas pessoas que reivindicam os direitos legítimos têm que ter cuidado para não deixar haver as infiltrações daqueles que, na realidade, estão jogando para quanto pior, melhor. E a Assembleia Legislativa está permanentemente acompanhando isso, tanto que, desde 2011, nós abrimos essa casa para que aqui aconteçam os eventos de interesse da sociedade. Os nossos plenários todos abertos, nossas comissões funcionando com muita frequência. Fizemos várias audiências públicas no interior do Estado, antes dessas mobilizações, cumprindo o nosso destino de casa legislativa, casa de representantes do povo. Eu vi, Cristiano, quando você falou sobre o número de sessões legislativas. No primeiro semestre, nós fizemos 86 sessões, é verdade. Das 87 possíveis, apenas uma não foi realizada pelo falecimento do filho do deputado Coutrinho. Ou seja, nós tivemos uma frequência 100% dos deputados. Todos os deputados do plenário apresentaram projetos nesse primeiro semestre, todos sem exceção. Isso nos diz o quê? A motivação que o deputado tem hoje, trabalhando na casa, seja no plenário, seja na comissão específica, seja no seu gabinete, seja no interior do Estado. Então, a Assembleia do Maranhão está ligada. E hoje nós procuramos desenvolver todos os projetos que possam ir ao encontro, que possa ir ao esperado pela sociedade, porque é esse o nosso destino, é esse o nosso ofício. Um dado importante, deputado presidente, desse relatório são as 13 audiências públicas, né, inclusive transmitidas ao vivo, né? 13 audiências públicas significa o quê? O povo, né, a população, né, os interessados naquela questão aqui dentro da Assembleia Legislativa, debatendo, né, com os parlamentares. Isso é fundamental, que nós possamos fazer os eventos públicos e com cobertura de imagem e de som, que nós possamos levar através do rádio, através da televisão, esses eventos para que a sociedade sinta a atuação do seu deputado, do seu representante. Quando nós recebemos esse mandato de deputado, foi para representar aquele cidadão que ficou lá no município e nos determinou que viesse aqui cumprir os seus interesses, defender os seus interesses. De modo que nós hoje trabalharmos nessa linha obstinada que estamos, de inaugurar um sistema de televisão moderno, em parceria com o Senado, para que nós possamos levar ao cidadão, em tempo real, o trabalho do seu deputado, do seu representante. Eu acho que isso é uma grande contribuição que a Assembleia está dando para o Poder Legislativo como um todo e para os outros poderes, porque o nosso projeto, e aproveito para, inclusive, dizer que acredito que em 90 dias, em torno disso, nós estaremos inaugurando o nosso sistema de comunicação com televisão e rádio da Assembleia, em canal aberto digital. Nós estaremos dando essa oportunidade aos deputados de trabalharem e apresentar aos seus eleitores. E aos eleitores de entrarem na Assembleia pela sua televisão, acompanhando de perto as atividades do Parlamento. Essa é a nossa meta inicial, mas não para por aí, porque na nossa grade nós vamos trabalhar com os outros poderes, porque isso aqui é público. O recurso que está construindo este prédio, o recurso que estará fazendo a aquisição desses equipamentos, o prestígio que a Assembleia Legislativa teve junto ao Senado, adquirindo este convênio em parceria, alguns estados fizeram com a Câmara, o Maranhão, a Assembleia do Maranhão fez com o Senado, para nessa parceria, Assembleia Legislativa, Senado da República, usar os transmissores comuns, levando ao satélite o nosso sinal, e isso nos obriga a abrir a nossa estrutura para os outros poderes que ainda não têm um sistema desse. Vamos buscar a parceria com o Tribunal de Justiça, portanto com o Poder Judiciário, Ministério Público, Tribunal de Justiça, com o Tribunal de Contas do Estado, com o Ministério Público, com a Federação dos Municípios, para que cada instituição mostre o seu trabalho à sociedade. É isso que a sociedade espera de nós. Então nós não ficaremos
resumidos apenas aos trabalhos legislativos aqui com a TV e Rádio Assembleia. Nós vamos abrir horários para que os outros poderes possam dar resposta à sociedade das nossas atividades. É esse o nosso entendimento. Outros estados estão trabalhando também nessa linha e nós em breve estaremos colocando no ar sistema de televisão à altura do que o povo do Maranhão espera. Bom, que está em consonância, né, com a Carta de Brasília, né, do primeiro Fórum de TVs Públicas, né, que foi realizado em 2007 e que prevê isso, nessa integração, né, de todo o sistema público, né, de comunicação do país para que a população possa ganhar com isso. Deputado, o senhor ressaltou muito bem a questão da nossa democracia, que é uma democracia bem jovem e a gente ainda está aprendendo, né, a cada passo que a gente dá. E o senhor ressalta aí também a questão da população nas ruas do nosso país. O senhor acha que isso pode ter um reflexo nas eleições do próximo ano e também é um momento de que as instituições brasileiras têm para fazer uma revisão, né, do seu papel social? Olha, a dinâmica social, ela é intrínseca. Nós, desde o nosso nascimento, nós temos essa capacidade de mudança, de transformação. E isso é exatamente o que nos move. Imagine se a gente acordasse pela manhã e não tivesse uma motivação para aquele dia de trabalho, para aquela próxima semana. Se nós voltássemos hoje à abertura dos trabalhos, dia 1º de agosto, e não tivéssemos uma pauta, uma motivação para o trabalho legislativo, ficaria algo monótono. Então, essa mobilização popular, com certeza, vai desaguar nas decisões eleitorais, porque são os representantes públicos que ajudam as coisas a acontecer. São os vereadores nos municípios, os deputados estaduais e os governadores e prefeitos aqui nos estados, os deputados federais e senadores, presidente e ministros, que são os seus braços de governo. O braço do presidente da República são os seus ministros, com o apoiamento do Legislativo dentro do nosso sistema político nacional, que dão toda essa mobilização da máquina. Eu não tenho dúvidas que toda essa mobilização que hoje nós vemos nas ruas, essas reivindicações, elas vão com certeza refletir nas eleições do próximo ano. Bom, vamos falar um pouquinho sobre reforma política que está no Congresso, né? E a Câmara volta, né, discutindo essa questão, que tem aí como principais pontos o financiamento de campanha, o sistema eleitoral, né, que são os temas mais polêmicos aí dessa reforma política. E o grupo de trabalho responsável por essa reforma política na Câmara começa a discutir isso, retornando no segundo semestre, a partir do dia 8 de agosto, né, numa reunião que está marcada para essa data. Como é que o senhor vê essa reforma política? O senhor acredita que ela deve sair de fato, mesmo com todas essas questões polêmicas? O Brasil e as instituições políticas estão amadurecidas para sentar e discutir de fato essa reforma política que o Brasil precisa? Olha, Cristiane, isso é uma coisa que já devia ter sido resolvida. O Congresso Nacional deve isso à sociedade brasileira. Voltamos à análise anterior. Isso já deveria ter sido discutido. Aí alguém pode dizer, deputado, nós temos mais de 1.200 propostas lá e nenhuma avançou. Tem que se encontrar um ponto de consenso, algo tem que ser feito. Vimos agora, diante das manifestações da pressão social, a Presidente da República, com seus assessores, encaminhar um projeto de plebiscito em caráter urgente, urgentíssimo, que na realidade não pode ser feito dessa maneira. A Presidente Dilma, com a melhor das intenções, ela quer dar uma resposta à sociedade. Ela está sendo cobrada nas ruas. Ela é a representante política maior desse país. Mas o plebiscito, não há forma de se conseguir esclarecer, orientar o eleitor brasileiro num período tão pequeno, num espaço de tempo tão pequeno. O eleitor, por exemplo, ele vai saber discutir sobre financiamento? A maioria do eleitor brasileiro não compreende esse mecanismo e nem concorda com muita coisa que está acontecendo sobre a forma de financiar. Por exemplo, cabe na cabeça de alguém que uma determinada empresa dê R$1 milhão, R$2 milhões para uma campanha minha do deputado Arnaldo Melo e depois não queira uma benesse, não queira algo em troca? Quem é que tira 1 milhão ou 2 do patrimônio de uma empresa, por maior, por mais bem sucedida que seja, que não queira depois? Então eu acho que isso é uma coisa que tem que ser discutida com profundidade. Acabar com essa história de que a empresa tal pode beneficiar o deputado fulano de tal. Ele vai ficar com certeza com vínculo obrigatório com aquela empresa.
Então, essa questão do plebiscito, nós, da Assembleia do Maranhão, nos posicionamos contrários, caminhamos uma moção contrária ao plebiscito pela exiguidade do tempo, entendendo que precisa ser feita alguma coisa. A Constituição, a legislação eleitoral, diz que as reformas têm que serem feitas um ano antes. Então, nós temos o início de outubro. O que é que nós temos? Agosto, setembro. Para fazer toda essa tramitação, elaborar tudo isso, a Justiça Eleitoral acendeu logo o sinal vermelho, que não havia tempo hábil para fazer esse plebiscito no Brasil, que é uma eleição que tem que mobilizar todos os eleitores brasileiros. Daí, a nossa posição de ser contrários a isso. Agora, acho que a Câmara Federal e o Senado têm que pegar essa matéria agora, nesta semana próxima, discutir isso com a maior rapidez possível, com a maior objetividade e fazer alguma coisa. Porque a reforma que nós precisamos não é possível fazer nesse espaço de tempo. Ora, mas se nós não podemos fazer tudo que nós queremos, vamos fazer o que é possível. Se eu não posso construir todo o prédio que eu preciso, eu vou começar pelo alicerce. O que a sociedade não vai aceitar é se não fizermos nada. Presidente, os próprios partidos precisam também discutir profundamente a reforma política, ou seja, a reforma política passa também por uma mudança de cultura dos partidos também? Olha, eu acho que aí é que está a raiz do problema. Se criou partido A, partido B no Brasil, depois se multiplicou as legendas. Você lembra bem, Arena A, Arena B, MDB A, MDB, você começou a se dividir os partidos, depois criou-se esse pluripartidarismo. E hoje o que se vê, com esse sistema, inclusive de eleições proporcionais, poder fazer coligações, é que as pessoas vivem com um partido debaixo do braço, com uma pasta, com algumas assinaturas e contratando pessoas para serem candidatas. A verdade é essa, contratando pessoas para serem candidatas com um pequeno lastro político que, juntando tantos milhares de votos, consegue eleger um deputado, 2 deputados, ou pega uma pessoa de conhecimento notável em alguma área no país e elege com 1 milhão de votos para puxar 2, 3 ou 4, que não tem representatividade nenhuma, que não tem voto popular, que não tem apoio popular. Então, essa questão partidária, eu acho que é o cerne da questão. Começa por aí. Bom, é importante destacar que a reforma política, ela é uma discussão constante aqui na Assembleia Legislativa, que tem inclusive uma comissão só para discutir a questão da reforma política e já fez aqui alguns eventos para levar essa discussão para a população aqui no Estado. Alguns parlamentares da Câmara Federal, presidente, eles defendem que aconteça na próxima eleição o que já vem acontecendo nos Estados Unidos, o que já é comum lá nos Estados Unidos. Durante a eleição, durante a votação, que a população seja consultada sobre outros temas referentes ao sistema eleitoral. O senhor acha que isso pode funcionar aqui no Brasil? Volta, Cristiane, a mesma situação de nós termos o tempo e os meios de informação. Se nós tivermos o tempo necessário e os meios para informar o eleitor, para que ele tenha consciência do que ele está votando, do que ele está aprovando. Ele precisa ter argumento, ter argumento. E a Justiça Eleitoral esteja muito bem instrumentalizada, para que eu não vá, vestido de cordeiro, orientar o eleitor, quando na realidade eu quero passar para ele outra mensagem para direcionar o voto para mim. Então nós temos que fazer um projeto que seja muito transparente, muito claro, sob o comando da Justiça Eleitoral. Bom, presidente, vamos falar um pouquinho agora sobre o CISO, o conselho aqui, que é um projeto da sua presidência, da mesa diretora da Assembleia Legislativa, que é a formação de um conselho para discutir temas de interesse social. Como é que começa toda essa discussão? Já tem um tema específico para ser discutido nesse conselho? Olha, veja bem, desde o início da nossa gestão, eu falei ainda agora há pouco, nós temos procurado sintonia com os segmentos da sociedade. Nunca aconteceram tantos eventos no nosso auditório, segundo, auditório Fernando Falcão, no nosso plenarinho, nas comissões e audiências públicas até fora da casa, com o apoio da Assembleia. Até porque isso já é sinal da sociedade de que precisa dos seus representantes
ligarem o sinal de alerta, que a sociedade não está satisfeita. A gente, com essa sensibilidade, desde o início da nossa gestão, começou a trabalhar esse sentido, a mesa diretora sendo a representante dos deputados. Depois levamos isso para os deputados e alguns diretores com experiência política, como, por exemplo, o diretor Ivan Sarney, que foi vereador na capital, uma pessoa que tem excelentes ideias, e tantos outros técnicos, o nosso próprio corpo técnico, que assessora a mesa, os nossos consultores. E os deputados chegaram à conclusão de que era necessário se encontrar um espaço próprio para isso. Daí tivemos a ideia de criar o Conselho de Interlocução Social, mas fazê-lo de uma forma que não gerasse despesa para a Assembleia, que hoje é a grande preocupação dos poderes, é enxugar as despesas. De forma que fizemos um projeto que funcionará em determinado momento que for convocado, sem espaço físico definido, pode ser em qualquer dos plenários da Casa ou fora da Assembleia. Os membros serão convocados de acordo com a natureza do tema. Por exemplo, se nós vamos discutir a produção agrícola do Estado, se aquele tema é suscitado por um segmento da sociedade, os deputados que têm vocação para aquilo e os técnicos que têm conhecimento para aquilo vão dar o apoio. Nós traremos para cá com a estrutura da Assembleia para dar toda a cobertura e o encaminhamento que esta matéria requer para o órgão que possa resolver esse problema, uma vez que o Conselho será consultivo, ele não será executivo. Nós não temos essa capacidade de pegar uma reivindicação dos agricultores do Maranhão, dos donos de supermercado do Maranhão, e nós fazemos uma lei que vai ter que ser assim. Não, isso é prerrogativa do Poder Executivo, mas nós faremos o encaminhamento, que é esse o papel do Legislativo. De modo que nós não teremos também conselheiros titulares com cargos criados para isso, não teremos salário, não teremos nenhum tipo de gratificação para isso, será um trabalho legislativo dos deputados e dos servidores da Casa dentro da sua própria estrutura. Porém, aberto, nós já elencamos mais de 250 instituições regulamentadas no Maranhão, desde FIEMA, SES e tantos outros, que puderam trazer os seus questionamentos para cá e nós damos aqui a repercussão necessária para que as autoridades tomem as medidas cabíveis e possíveis para os casos. Bom, agora, com isso, a Assembleia tem uma análise situacional de cada questão, né? Com o parecer aí dessas diversas instituições que vão participar desse conselho. Olha, a nossa expectativa é essa, que cada instituição dessa, que conosco se reunir, conosco discutir suas questões, as suas aflições, e nós possamos dar os encaminhamentos devidos, que essa instituição se sinta amparada pelo Parlamento, se sinta apoiada pelo Parlamento, seja pelo deputado em si, seja pelo Poder Legislativo, que tem a interlocução com o Executivo, com o Judiciário. É essa a nossa meta, ser esse instrumento útil à sociedade. Como nós não podemos ouvir os 6 milhões de maranhenses, um por um, nós temos que atender, ouvi-los de forma ordenada. E por isso tivemos a ideia do Conselho de Interlocução Social, através desses segmentos. A juventude quer discutir uma questão, vem os representantes da juventude, nós procuraremos dentro da nossa equipe técnica quem tem mais habilidade de conhecimentos e tudo para discutir essas questões e encaminharemos aquela matéria suscitada ao órgão que possa, de forma executiva, responder àquela reivindicação da juventude. São exemplos soltos que eu estou dando, mas que o CISO, o Conselho de Interlocução Social, será algo amplo. Ele não tem tema nem a pretensão de escolher tema. A sociedade é que vem e terá de nós essa resposta da Assembleia Legislativa. Presidente, expectativa para essa primeira sessão de hoje, uma sessão tranquila? Eu acho que uma sessão tranquila, inclusive, está na pauta de hoje, para ser votado, acredito que se tivermos quórum,
para votação, se não entrará na próxima semana, o Conselho de Interlocução Social. Entre outros projetos, reitero o que disse, os deputados foram muito ativos no primeiro semestre, todos os deputados, sem exceção, apresentaram projetos e nós teremos, com certeza, um segundo semestre com muita atividade, com muitas matérias aprovadas e esperamos que Deus nos ajude a continuar conduzindo essa casa com essa mesma estratégia de ouvir a todos os parlamentares, a todos os servidores da casa, a toda a sociedade, que os poderes constituídos no Estado do Maranhão sintam que a Assembleia Legislativa mantenha esta harmonia constitucional com todos eles, seja o Ministério Público, o Poder Judiciário, o Poder Executivo, e a sociedade sinta que a Assembleia Legislativa busca melhores caminhos. Eu tenho certeza que falo em meu nome e de todos os deputados estaduais, porque hoje nós temos uma Assembleia totalmente engajada nas causas populares. Presidente, muito obrigada pela sua entrevista à TV Assembleia. Eu que agradeço e dou um bom dia a todos os nossos telespectadores e agradecer à equipe da TV Assembleia, que tem feito um brilhante trabalho e com certeza vai poder fazer muito mais a partir de quando nós inaugurarmos a nossa nova estrutura, um canal aberto, então nós poderemos chegar em muito mais localidades, em muitas residências que hoje não têm o nosso sinal, porque estamos na TVN, que é um sistema fechado, mas no momento que nós tivermos com o canal aberto, nós poderemos entrar em todos os lares maranhenses. Muito obrigada, bom trabalho para o senhor e para todos os parlamentares dessa casa.